Sempre falamos sobre os comandantes e hierarcas mais brutais e conhecidos do regime nazista. Mas você conhece as histórias das esposas de figuras como Hitler, Goebbels e Himmler? Então hoje vamos falar sobre elas. E eu garanto que você vai ficar impressionado com as histórias. Quem foi Magda Goebbels? Bom, Magda Goebbels foi uma das mulheres que desempenhou um papel significativo no círculo íntimo do regime nazista, sendo uma ardente defensora das ideias e das políticas do partido liderado por Hitler. Ela era uma mulher de destaque na sociedade alemã da época e desempenhava um papel ativo na promoção da propaganda nazista. A sua posição como esposa de Joseph Goebbels, o habilidoso propagandista do Terceiro Reich, amplificou ainda mais a sua influência. Durante a Segunda Guerra Mundial, Magda esteve envolvida em várias atividades de apoio ao regime, participando de eventos oficiais e desempenhando um papel crucial na criação de uma imagem positiva, digamos assim, da família nazista. No entanto, a sua lealdade inabalável ao partido atingiu um ponto trágico nos últimos dias do conflito. No dia 30 de abril de 1945, quando as forças aliadas estavam prestes a tomar Berlim, Magda e Joseph Goebbels tomaram a terrível decisão de tirar a vida dos seus 6 filhos e, em seguida, cometeram um suicídio. O envenenamento dos filhos, seguido de suicídio, foi uma escolha extrema e chocante, mesmo dentro do contexto dos trágicos eventos finais que cercaram a Segunda Guerra Mundial. Bom, após a guerra, os corpos de Magda, de Goebbels e os filhos foram encontrados pelos soldados soviéticos. A tragédia da sua família destacou-se como um exemplo sombrio das consequências finais do regime nazista e das vidas devastadas por suas ideologias extremistas. O episódio também suscitou reflexões sobre a responsabilidade individual em meio aos horrores da guerra e do nacionalsocialismo. Eva Braun, a história da esposa de Hitler. Eva Braun e Adolf Hitler se conheceram em 1929, quando ela tinha apenas 17 anos, e ele já estava com 40 anos. Na época, ela trabalhava como assistente do fotógrafo Heinrich Hoffmann, que era o fotógrafo pessoal de Hitler e um membro próximo do partido nazista. O encontro de Eva e Hitler ocorreu no estúdio de Hoffmann, onde Hitler frequentemente posava para fotos. Eva inicialmente era uma grande admiradora de Hitler e, ao longo do tempo, começou a desenvolver um relacionamento mais próximo com ele. Ela se tornou a sua companheira e, eventualmente, a sua amante. Apesar do relacionamento íntimo, Eva permaneceu em grande parte nos bastidores, totalmente fora da vida pública de Hitler. A existência do relacionamento deles não era amplamente conhecida pelo público alemão, pois Hitler era cuidadoso em manter a sua vida pessoal totalmente longe dos olhares do público. O casamento entre eles ocorreu no dia 29 de abril de 1945, um dia antes de os dois cometerem suicídio no bunker em Berlim. A cerimônia foi uma ocasião discreta, totalmente improvisada, realizada no chamado Führerbunker. O casamento deles foi breve e poucas pessoas estavam presentes. Eva tornou-se Eva Hitler após o casamento. Os últimos dias dela foram marcados pela crescente pressão militar sobre Berlim durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial. Ela permaneceu ao lado de Hitler no Führerbunker, onde se refugiaram para escapar dos avanços das forças aliadas. Consciente da derrota iminente, Eva tomou a decisão de ficar com Hitler até o final. No dia 30 de abril de 1945, Eva e Hitler cometeram suicídio no bunker. Eles ingeriram cápsulas de cianeto e o Hitler também atirou em si próprio. Bom, seus corpos foram encontrados e também identificados após o fim da guerra. O casal permaneceu unido até o último momento, optando por não enfrentar a captura ou o julgamento pelas forças aliadas que se aproximavam. Quem foi Gerda Bormann? Bom, Gerda Bormann nasceu em 23 de junho de 1909 em Salzburgo, Áustria,
como Gerda Butt. Ela casou-se com Martin Bormann em 2 de setembro de 1929, tornando-se a esposa de um dos principais membros da hierarquia nazista. Martin, além de chefiar a chancelaria do Partido Nazista, era um confidente próximo de Hitler e desempenhou um papel significativo na administração do partido. Durante a Segunda Guerra Mundial, Gerda estava envolvida em atividades sociais associadas à promoção da ideologia nazista e também ao apoio a organizações de caridade que eram ligadas ao partido. No entanto, a sua presença nos círculos políticos era relativamente discreta em comparação com outros membros proeminentes do regime. Após a derrota da Alemanha na guerra, Martin Bormann fugiu de Berlim durante os últimos dias intensos de combates, buscando escapar da captura pelos aliados. Ele desapareceu e foi julgado à revelia durante os julgamentos de Nuremberg. Em 1972, os seus restos mortais foram descobertos em Berlim, confirmando a sua morte. No entanto, Gerda permaneceu na cidade durante a queda de Berlim em 1945 e o seu destino após esse período é incerto. Existem algumas especulações de que Gerda tenha sido capturada pelos aliados, mas não há confirmação definitiva sobre o seu paradeiro ou a sua condição pós-guerra. A história de Gerda Bormann permanece envolta em mistério, enquanto os detalhes precisos da sua vida após a Segunda Guerra Mundial também permanecem desconhecidos. Bom, calma aí, turma. Antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco até aqui e que esteja gostando, do nosso conteúdo. Comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. Comente também de qual cidade você está acompanhando aí o nosso canal. Beleza? Margaret Himmler. Vamos falar agora sobre a Margaret Boden, que passou a ser conhecida como Margaret Himmler após o seu casamento com Heinrich Himmler em julho de 1928. Ela desempenhou um papel de esposa de um dos mais proeminentes líderes do regime nazista. O casal teve uma filha chamada Gudrun. Após o término da Segunda Guerra Mundial, Margaret Himmler foi capturada pelas forças aliadas e submetida a interrogatórios sobre as suas atividades e também associações durante o regime nazista. Diferentemente do seu marido, Heinrich Himmler, que se suicidou em maio de 1945, ela foi liberada em 1946 e não enfrentou acusações formais por crimes de guerra. Em 1948, Margaret foi enquadrada como infratora menor, categoria 3, durante o processo de desnazificação em Bielefeld. No ano de 1950, ela decidiu contestar essa classificação, sustentando que a sua afiliação inicial ao Partido Nazista era meramente nominal e que a sua posição derivava de serviços prestados na Cruz Vermelha Alemã desde 1914. Ela alegou também que, mesmo sendo a esposa do Reichsführer-SS, procurou manter-se afastada dos holofotes da propaganda nazista. Apesar desses argumentos, o Comitê de Desnazificação em Detmold reexaminou a sua classificação, argumentando que Margaret provavelmente endossava os objetivos nazistas e as ações do seu marido. Durante o subsequente processo de apelação, o seu advogado sustentou que ela não deveria ser responsabilizada pelas ações do marido, refutando a decisão oficial influenciada pela noção de Simperhaft, que culpava as ligações familiares. Finalmente, em 19 de março de 1951, ela foi reclassificada como Mittelverein, categoria 4. Após esse desfecho, outro processo de desnazificação foi iniciado na zona de ocupação britânica, focando na disputa pela propriedade de Margaret e Heinrich em Gmund, em 15 de janeiro de 1953. Durante a audiência final em Munique, Margaret foi classificada como beneficiária do regime nazista, categoria 2, condenada a 30 dias de trabalho especial, perdendo direitos à pensão e a voto. Gudrun, filha de Margaret e Heinrich, deixou Bethel em 1952. Margaret passou a residir com sua irmã em Riepen,
posteriormente fixando moradia em Munique. Gudrun, apesar das experiências amargas, permaneceu dedicada à memória de seu pai, destacando assim as complexidades e também os desafios enfrentados por membros da família Himmler no pós-guerra. Ilse Poe, a esposa de Rudolf Höss. Ilse Poe conheceu Rudolf Höss em abril de 1920 em Munique, marcando o início de uma trajetória que a ligaria profundamente aos bastidores do Partido Nazista e à figura de Adolf Hitler. O seu envolvimento com a política nazista teve início em 1921, quando ela se filiou ao NSDAP, Partido Nazista, pela primeira vez. Essa filiação, no entanto, foi interrompida quando o partido foi banido, sendo retomada em 1925, quando ela se tornou a membro número 25.071. Mulher de visão e pioneira, Ilse foi uma das primeiras mulheres a ingressar na Universidade de Munique, marcando a sua presença em um ambiente totalmente dominado por homens. A sua atuação precoce no cenário político e a sua conexão com o NSDAP evidenciam seu comprometimento com as ideias do partido desde os estágios iniciais da sua formação. A história de Ilse tornou-se ainda mais entrelaçada com a ascensão do nazismo quando, através da sua persistência, apresentou Rudolf Höss a Adolf Hitler. O líder do partido, que frequentava círculos de mulheres influentes, finalmente impulsionou o relacionamento, culminando no casamento do casal em 20 de dezembro de 1927, em Munique. Adolf Hitler assumiu ainda o papel de padrinho do único filho do casal, Wolf Rüdiger Höss, nascido em 18 de novembro de 1937. No entanto, a vida de Ilse tomou um rumo imprevisto com a fuga de Rudolf Höss para a Escócia em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Após esse evento, Ilse deixou Munique com seu filho, buscando refúgio em Rio-de-Lang. Em 3 de junho de 1947, ela foi detida, seguindo assim a política de aprisionamento das esposas dos criminosos de guerra condenados ou executados nos desdobramentos dos julgamentos de Nuremberg. Ela foi transferida para o campo de internamento em Augsburg-Guggenheim, tornando-se parte de um capítulo sombrio da história pós-guerra. Somente em 24 de março de 1948, Ilse foi libertada e escolheu residir em Algaim, onde em 1955 empreendeu a abertura de uma pensão, marcando uma nova fase em sua vida. Ilse Höss, notoriamente uma nacional-socialista dedicada, manteve a sua lealdade a Hitler e os seus princípios até o fim dos seus dias. Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, ela continuou a apoiar a organização Stahlhilfe, evidenciando a sua firmeza em relação às convicções do regime nazista. Em 1952, ela publicou o livro Inglaterra, Nuremberg Spadol, Um Destino em Letras, na tradução livre para o português, através da Druffel Verlag, uma editora de extrema-direita, oferecendo uma perspectiva singular sobre a sua vida e as suas experiências. Além disso, Ilse manteve correspondência com diversas personalidades, dentre elas Winifred Wagner, que, assim como ela, continuou a admirar Hitler após o conflito. Essa correspondência revela não apenas as conexões entre figuras próximas ao regime nazista, mas também lança luz sobre a persistência das ideologias e as relações pessoais, mesmo após a derrota alemã na guerra. A história de Ilse Höss se desdobra como um relato complexo e multifacetado, evidenciando as intrínsecas teias que se entrelaçaram na vida daqueles associados ao nacional-socialismo. Emmy Sonnemann, a segunda esposa de Hermann Göring. Nascida Emma Sonnemann em Hamburgo, filha de um próspero homem de negócios, a sua vida tomou rumos inesperados quando iniciou a sua carreira como atriz no Teatro Nacional em Weimar. O palco a levou a conhecer o ator Karl Kissling, com quem se casou em 1916, adotando o nome de Emmy Kissling até o desfecho do seu casamento. Em um novo capítulo da sua vida, no dia 10 de abril de 1935, Emma tornou-se Emmy Göring, ao contrair matrimônio com o proeminente líder nazista Hermann Göring.
A cerimônia foi notável pela presença de Adolf Hitler como padrinho. Para Göring, esse foi o seu segundo casamento, vindo após o falecimento da sua primeira esposa, a sueca Karin Fock Göring, em 1931. Dessa união nasceu Eda Göring, em junho de 1938, cujo nome homenageava a condessa Eda Ciano, filha mais velha do ditador fascista italiano Benito Mussolini. M e Göring estabeleceram a sua residência em Karenhall, a vasta propriedade do Reichsmarschall nas proximidades de Berlim. Curiosamente, o local havia sido batizado com o nome da primeira esposa de Göring, uma circunstância que aparentemente não perturbava M. Além disso, a propriedade de caça que compartilhavam, a Reichsgerhof, era informalmente conhecida como M-Hall, destacando a influência marcante da esposa de Göring em seu ambiente. Em virtude do estado civil de Adolf Hitler, solteiro durante o seu governo, M assumiu em várias ocasiões o papel de primeira-dama e anfitriã do governo, compartilhando responsabilidades estatais ao lado do próprio líder alemão. No entanto, essa circunstância não foi livre de complexidades, pois o título que ela adotou e promovia gerou considerável animosidade entre ela e a amante de Hitler, Eva Braun. O relacionamento tenso entre as duas culminou em uma postura de desdém e de menosprezo por parte de M em relação a Eva, resultando em um episódio que levou Hitler a admoestar Hermann Göring. Este, por sua vez, recebeu a ordem de exigir de M um tratamento mais respeitoso para com a amante, sendo uma das consequências a exclusão de Eva das visitas à vila de Hitler, lá na Baviera, o Berghof. Enquanto esposa de um dos homens mais ricos e poderosos da Europa, M. Göring, que abriu mão de sua carreira de atriz em prol do casamento, foi alvo constante da atenção pública. Mesmo durante os tumultuosos anos da Segunda Guerra Mundial, ela manteve um estilo de vida luxuoso. O seu esposo, Hermann Göring, desfrutava de mansões, vastas propriedades e castelos na Alemanha, na Áustria e também na Polônia, sendo o maior beneficiário das obras de arte e fortunas que eram confiscadas de judeus e também de países sob a ocupação nazista. O nascimento da filha Eda, fruto do casamento, foi celebrado de maneira grandiosa, com a ordem de Hermann Göring para um sobrevoo de 500 aviões sobre Berlim, destacando a sua posição como comandante da Luftwaffe. Após o término da Segunda Guerra Mundial, uma corte de desnazificação na Alemanha condenou M a 1 ano de prisão por seu envolvimento com o nazismo. A sua libertação veio acompanhada de duras consequências, com 30% de suas propriedades confiscadas e uma proibição de subir aos palcos por 5 anos. O cenário de privações tornou-se ainda mais desolador com o suicídio de Hermann Göring em Nuremberg, isso já no final de 1946. Nesse momento sombrio, M e sua filha viram-se relegadas a viver em um modesto apartamento de 2 quartos, desprovido de água corrente e até de eletricidade. Aquela que outrora possuía inúmeros armários para acomodar a sua vasta coleção de roupas, estava agora limitada a apenas 2 vestidos. Ao longo dos anos, M persistiu em condições modestas, residindo em um pequeno apartamento em um dos novos edifícios que foram construídos em Berlim após a guerra. Além dos desafios da vida pós-guerra, ela enfrentou permanentemente problemas de ciática, tornando seus dias ainda mais difíceis. Em 1967, compartilhou as suas experiências e perspectivas ao publicar uma autobiografia, intitulada, aqui no português chamamos Ao Lado do Meu Marido. O seu falecimento ocorreu em Munique em 1973, quando M. Göring tinha 80 anos. A sua vida após o colapso do Terceiro Reich revela as vicissitudes enfrentadas por aqueles que, uma vez, estiveram no epicentro do poder nazista. Bom, tô ficando por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, hein? Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Até a próxima!